debate franco e aberto sobre os mais diversos assuntos à luz do direito. Está no ar Reflexões, com os advogados André Ramos e Gisele Reis. Para falar sobre o novo Código de Processo Civil, eles recebem hoje os advogados Nelson Nery Júnior e Fred Didier Júnior. Como o novo Código de Processo Civil irá impactar os tribunais? No programa de hoje, a gente conversa sobre os desafios do novo Código e a contribuição dele para a celeridade dos processos e a efetividade das decisões judiciais. Para essa conversa, a gente recebe dois especialistas no assunto. Confira um pouco mais da trajetória profissional de cada um deles. Nelson Nery Júnior é professor titular da Faculdade de Direito da PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e da Unesp, Universidade Estadual Paulista. Foi procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo por 27 anos. É reconhecido por sua atuação nas áreas de Direito Processual Civil, do Consumidor, Administrativo e Constitucional. Reconhecido doutrinador, escreveu diversas publicações, entre elas Código de Processo Civil Comentado. Fred Didier Júnior é livre docente em Direito Processual pela Universidade de São Paulo e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Professor associado do curso de Direito da Universidade Federal da Bahia. Foi membro da comissão de juristas responsável pela revisão do projeto do novo CPC. É autor de livros sobre diversos temas, principalmente sobre direito processual civil. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no estúdio. E nós temos um código atualmente em vigor desde 1974, ele é de 1973. São mais de 40 anos aí em plena existência. E a partir de março de 2016, nós vamos ter uma nova sistemática no Código de Processo Civil, no processo civil brasileiro. A pergunta que eu quero começar aqui com o nosso debate é exatamente para saber qual é o impacto, na visão de vocês, que esse novo Código de Processo Civil vai trazer para os tribunais brasileiros. Esse código foi pensado como um código para melhorar a qualidade do exercício da jurisdição no Brasil, isso é evidente. Me parece que a principal eficácia dele em relação aos tribunais será racionalizar a administração do volume de casos repetitivos dos tribunais, evitar retrabalhos, que acontecem muito quando há discussões meramente processuais, aí discute a falta de um documento, aí agravo para isso, para ficar discutindo questões, firulas processuais, o Código fica muito preocupado com isso, e a tentativa de dar uma organização no respeito às decisões dos tribunais superiores, tentar evitar a fragmentação dos entendimentos sobre determinada questão jurídica em todo o território nacional. Esses três pontos me parece que afetam diretamente os tribunais e tendem em pouco, assim, não é imediatamente, mas em médio prazo, diminuir o número de recursos para os tribunais superiores, não para os tribunais locais, mas para os tribunais superiores, diminuir o número de recursos e, com isso, diminuir o trabalho dos juízes de primeira instância dos tribunais locais. Isso é reduzir volume, mas também, de alguma maneira, a preocupação do novo código foi com a qualidade. Isso é muito importante sempre a gente reforçar, porque, de fato, a celeridade não pode, a qualidade não pode sucumbir à pretensão de celeridade ou redução, né, de acesso. Se me permite uma reflexão, André, quando o anteprojeto do código foi feito, começou a ser feito em 2009, o mote do anteprojeto era: vamos acelerar os processos. O mote era aceleração. Era a única coisa que se via. Durante a tramitação do projeto no Congresso Nacional, o mote mudou. Ou melhor, se ampliou. A discussão passou a ser: nós queremos um processo mais rápido, mas queremos um processo melhor. Não é só mais rápido, melhor. Tanto que, se você comparar o anteprojeto com a versão final, você vai ver uma grande transformação. Porque cujo objetivo, aquilo que inicialmente foi pensado apenas para acelerar, se transformou em algo para acelerar, mas para melhorar.
Nós queríamos um processo melhor. Então, sua reflexão me parece muito oportuna. Então, e além de ser mais célere, a importância dele também contextualizar toda a questão da ampla defesa, né? Porque a gente tem a questão dos prazos recursais, que o número de recursos acabou se diminuindo. Nós temos também os prazos que acabaram se condensando. E, de certa forma, a resposta do réu, ela fica mais numa única peça, nós não temos mais aquelas possibilidades de tantas impugnações no que diz respeito à resposta do réu, mas tudo isso tem esse objetivo de também deixar mais célere, mas também oportunizar a ampla defesa, o contraditório, sem que esses direitos eles fiquem prejudicados, não é mesmo, professor? Exatamente. Na verdade, até a minha indagação ia na mesma linha. Quer dizer, isso tudo que foi dito pode ser também reverberado para a primeira instância? Isso vai valer, na sua opinião, para a primeira instância? A minha reflexão primeira, né, nosso primeiro impacto assim, sobre o CPC nos tribunais, parece que isso foi colocado por vocês, acho que vai ser uma repercussão boa. Nós tivemos no Brasil um Código de Processo Civil de 1939, foi o primeiro Código Nacional que nós tivemos, né? 1939, época do Estado Novo e tal. Era um código mais praxista, não tão técnico. E então foi necessário se fazer uma reforma, veio com o Código de 73, que foi um pouco mais técnico, já com toda a bagagem que nós aurimos dos ensinos do processo civil que vieram com o Liebman, que foi um grande processualista italiano que veio para o Brasil na época da guerra, e aqui fez uma escola de processo. Então, nós pudemos melhorar o processo civil brasileiro com o Código de 73. E o de 2015, então, o primeiro foi praxista, o segundo foi mais técnico, e o terceiro pretende ser mais pragmático. Eu acho que são evoluções pelas quais temos passado, e acho positiva essa iniciativa. Agora, não tenho também total segurança de afirmar para todos, aqui os colegas da mesa, que esse código seria a panaceia para curar todos os males e daí para frente. Acho que precisamos primeiro ver as experiências que vão ser realizadas com a vigência do código. Ele entra em vigor 18 de março de 2016. Está aí? Mais 6 meses o código entra em vigor. Acho que precisaria haver um pouco mais de aplicação do código para termos os primeiros resultados. Então, o ministro Luiz Fux costuma dizer que eu preciso ter experiência, preciso experimentar o código. Eu acho que ele tem razão no que ele está falando, porque ousadia o código teve, né? O código é ousado, ele traz uma mudança de paradigma, ele enseja uma ruptura no sistema processual atual, muito bem, mas é preciso que, além disso, nós coloquemos, vamos usar uma linguagem mais popular, coloquemos o código na rua, né? Para ele ser experimentado, ver como é que funcionam os institutos. Deu errado aqui ou ali, fazemos uma mudança, a jurisprudência pode corrigir um pouco, a doutrina pode dar sua contribuição também. Não deu para fazer isso, mudanças legislativas, como ocorre em qualquer sistema, em qualquer lei. Para a sociedade é sempre uma dificuldade entender muitas vezes como é que os mesmos casos semelhantes ou idênticos, são tratados pelo judiciário de uma maneira distinta, né? E aí entra a questão do livre convencimento, né? Então, como é que isso foi enfrentado pelo novo CPC? O termo livre convencimento é uma questão bem interessante. É um termo que nasceu para explicar a relação do juiz com a prova. O juiz valoraria a prova de acordo com o seu, entre aspas, livre convencimento. Ou seja, a prova não tarifada, né? A prova não tarifada, exatamente. Lei, era um sistema de prova não tarifada, que foi o sistema expressamente previsto no Código 73. Só que a expressão livre convencimento acabou sendo distorcida na praxe. E livre convencimento passou a ser não só valoração da prova, como decidir de acordo com o que eu acho correto. Aí não é mais valoração da prova, é identificar a tese jurídica que eu reputo correto para o caso. Houve uma distorção na prática. O que aconteceu? No novo código, o termo livre convencimento não existe mais. Todos os adjetivos livre e advérbios livremente que havia no código foram
eliminados. Aliás, isso foi até uma interferência do Lênio Stern. Foi. Sugestão de Lênio. Que fala, olha, livre convencimento, espera um pouquinho, vamos devagar. E é bom que você reconheça isso. Isso somente foi uma sugestão de Lênio Stern. Na verdade, e se a gente tira a palavra livre e as liberdades do código, o livre convencimento vai deixar de existir? Não, aí é uma outra pergunta. Veja bem. Qual é a consequência disso? A consequência disso é simbólica. A alteração é simbólica, não é bem normativa. Porque o juiz continuará examinando a prova sem o sistema tarifado de valorização da prova. Mas quando você elimina a palavra, que tem uma carga muito forte, né? Tem um peso retórico muito forte, evita distorções como essa, que eu mencionei há pouco. E se a gente nós formos bem rigorosos, o convencimento nunca foi livre. O juiz tem uma série de restrições para valorar a prova. O juiz não pode valorar a prova contra a regra da experiência. Ou seja, o juiz não pode dizer, por exemplo, que não existe lei da gravidade. Ele não pode dizer que a lei da gravidade é inconstitucional. Ele não pode, reputa inconstitucional a lei da gravidade, porque é uma regra da experiência, ele não pode decidir contra. Então, há uma série de restrições ao livre convencimento. Ele nunca foi propriamente livre. Então, quando você retira essa adjetivação, você elimina uma palavra que tem uma força retórica e que foi distorcida na prática e apresenta uma mensagem. É uma mensagem. Você evita decisionismo do juiz. O objetivo é esse, né? Você evita, por exemplo, o juiz, o magistrado que tem uma formação um pouco menos clara nesse particular que nós estamos conversando aqui, ele acha, por exemplo, que o juiz tem livre-arbítrio. O juiz nunca teve livre-arbítrio. Né? Fica ao critério de Vossa Excelência. Nunca teve isso. O sistema não é assim. Se estão presentes os requisitos para determinada circunstância, o juiz tem que dar aquela medida. Ele não pode dizer, estão presentes, mas eu, de acordo com a minha consciência, o meu livre-arbítrio, eu não dou. Né? Ele está vinculado ao sistema jurídico do país. Então, ele tem que dar liminar, por exemplo, quando estiverem presentes os requisitos. E tem que negar quando estiverem ausentes. Ele não pode dizer, estão ausentes, mas eu acho que eu vou dar aqui, vou conceder. Agora, isso nunca foi muito bem explicado dentro da sistemática da teoria da decisão no Brasil. Então, nós temos uma falta disso também, da teoria da decisão, porque qual é o comportamento que o magistrado deve ter na situação concreta, né, diante do sistema jurídico? Nem sempre é de total liberdade, mas também não é uma coisa de amarras, né? Um aprisionamento. Porque a gente tem a questão da interpretação também, né? Que muitas vezes no Brasil foi confundida com, ou foi equiparada com a discussão do livre-arbítrio, do livre-convencimento. Por isso, André, que o juiz pode interpretar também súmula vinculante. Pode ou não deve? Deve interpretar. Deve. Eu me recordo das discussões da súmula, de uma das discussões da súmula vinculante do Supremo, a ministra Ellen Grace, acho que foi da súmula 11, aquela das algemas, acho, salvo engano. Ela falou, precisamos fazer uma súmula que evite interpretações. Aí, eu vendo aquilo, né, ao vivo, estava vendo, eu falei, puxa, mas como assim? A Constituição é interpretável, né? Qualquer texto é interpretável. A própria Constituição é interpretável. Como nós vamos fazer uma lei, uma súmula que o juiz não vai interpretar, ele vai aplicar cegamente. E ela estaria, nesse caso, até acima da Constituição. Mas olha, o debate está muito bom, mas nós vamos interromper o nosso debate para um rápido intervalo, mas a gente volta logo em seguida. Os impactos da aplicação do novo Código de Processo Civil. Tema do Reflexões de hoje. Na primeira parte do programa, o debate foi sobre as mudanças do CPC nos tribunais e a aplicação dele no dia a dia de juízes de primeira instância. A discussão agora é sobre o impacto do novo Código para a advocacia e para a sociedade. O advogado vai precisar estudar novamente todo o direito processual civil? E as ações constitucionais receberam algum tratamento diferenciado no novo Código? Sobre isso, então, vamos ouvir os nossos convidados de hoje. Houve uma ruptura. O paradigma é outro. O CPC é um novo código, não é uma reforma apenas, né, no sistema anterior, um upgrade, não é isso. É um novo código. Um novo sistema. Um novo sistema, exatamente. Uma modernização. É um novo sistema processual. Sendo um novo sistema, nós temos todos, nós, advogados, membros do Ministério Público, procuradores públicos, magistrados, todos temos que nos adaptar ao novo código. Então, todos teremos que reestudá-lo, né, o sistema processual. Então, isso aconteceu em 73, eu me lembro que eu entrei na faculdade, já estava em vigor o Código de 74.
mas os professores todos eram formados no Código de 39. Então, eles tiveram que estudar também todo o novo sistema para dar as suas aulas, né? Então, já começava dali. E vai ter que acontecer, o fenômeno vai se repetir agora, todos temos que estudar o novo Código, advogados, magistrados, membros do Ministério Público e assim por diante. Mas é estudar o novo sistema mesmo, né? E não apenas o texto da lei. E muita coisa, inclusive, pode ir surgindo a partir do momento em que esse código efetivamente for colocado em prática. Me parece que haverá uma necessidade de uma verdadeira mudança de cultura mesmo, de todos os operadores do direito, né, Fred? Eu queria destacar exatamente isso. Mais do que estudar o novo direito processual, o advogado, os operadores, de modo geral, terão de mudar o seu repertório. Porque não adianta nada você ler o texto do código se o seu repertório for o mesmo. Diversos dispositivos. O que é o repertório, Fred? Vou dar um exemplo. Tem um artigo no código que é igual ao do Código 73, que diz o seguinte: o relator para o acórdão será o relator original ou aquele que puxou a divergência. Isso já existe desde a Loman, 79, desde o Código 73 já existe isso. Você lê, eu não vou precisar ajudar nada, porque aqui é o mesmo texto do Código passado. Mas é o mesmo texto num sistema completamente diferente. Então, veja como o sentido muda. Na minha opinião, por exemplo, se a divergência for puxada apenas em relação ao fundamento determinante, sem divergir da conclusão, e esse fundamento determinante divergente do relator ganhar, o relator passará a ser aquele que puxou. Na prática de hoje, só muda o relator se a divergência for na conclusão. Por que eu acho que muda o relator também se o fundamento determinante for diferente? Porque no sistema de precedentes, a definição do fundamento determinante é fundamental. É tão fundamental quanto a divergência do dispositivo. Agora, sobre esse assunto, inclusive, essa questão que parece muito técnica e que não faz tanta diferença, mas faz, né? De termos a questão da fundamentação, o sistema de precedentes. Para o sistema de precedentes, a fundamentação ela é muito importante. Isso sempre houve uma discussão muito grande nas ações constitucionais, né? Porque quando alguns juízes divergem dos fundamentos, mas ao final, por exemplo, todos dão pela procedência de uma ação direta de inconstitucionalidade, né? Será que eles realmente estão de acordo pela inconstitucionalidade, já que os fundamentos muitas vezes são completamente diferentes? Quer dizer, um magistrado entende que é inconstitucional por um vício formal, outro entende porque é inconstitucional porque viola a privacidade, outro entende que é inconstitucional porque viola um outro princípio constitucional. Quer dizer, esse modelo, né, do novo CPC, ele pode nos trazer algum benefício nesse sentido? Assim, eu não sei o que já incluindo a questão das ações constitucionais que a gente tinha. O código inteiro é construído para impedir uma situação como essa. A caso do Supremo, de processo de controle constitucional de constitucionalidade, com 10 fundamentos determinantes, um de cada ministro. A homofetividade foi assim. A homofetividade. Os votos, um é completamente diferente do outro. Todos reconhecem que é família. Mas fundamentos diversos. É união estável? É terceiro tipo de família? É casamento? Ou a DPF da lei de imprensa? Qual foi o fundamento ali? Tanto que já tem várias reclamações para fazer valer a decisão da DPF sobre a lei de imprensa, que são reclamações julgadas improcedentes, porque não era bem esse o sentido que muitas vezes, para poder manusear alguns instrumentos processuais, é preciso saber exatamente a fundamentação curiosa. A teoria dos precedentes, Fred falou de teoria dos precedentes aí. No common law, nós não temos nada com common law. Eu quero fazer essa pequena advertência. O precedente que nós estamos chamando aqui do CPC não tem nada a ver com o common law. Exato. E as pessoas estão falando equivocadamente, devido ao respeito, estamos commonlawizando o país. Bobagem, está errado. Precedente no sistema do common law é uma coisa, precedente no novo CPC ou no sistema brasileiro que vai vigorar, é uma coisa completamente diferente. Qual seria a diferença, então, professor Nery? O precedente no sistema do common law, ele é reconhecido como precedente pelo juiz seguinte. É lá na frente, é outro juízo, anos depois, meses. O precedente do caso do Marbury Madison, depois de muitos anos é que foi reconhecido como precedente, que é o famoso caso do Judicial Review, né? E assim mesmo que dentro do acórdão é precedente, é o dispositivo, é o fundamento ou não. Então lá é um sistema completamente diferente. Quem vai dizer se é precedente ou não é a corte que emite o julgamento. Agora, aqui no Brasil, quem vai dizer que é precedente é a corte que emite o julgamento. É o Supremo, é o STJ que vai dizer, isto aqui é um precedente porque eu estou decidindo em repetitivo ou incidente de resolução de demanda repetitiva.
né? Então, começamos daí. Os sistemas são completamente diferentes e o precedente brasileiro não tem nada a ver com o precedente do common law. Então, precisamos reaprender tudo isso. O ministro Gilmar Mendes gosta muito de trazer o direito alemão, a colação, quando ele fala da teoria dos motivos determinantes do controle de constitucionalidade na Alemanha. Na Alemanha é altamente discutível isso aí, de que esse fundamento é atingido pela decisão de ação direta, né? Então, não é assim tão simples. Lá foi uma época, houve o canto da sereia, uma parte da doutrina se encantou, da jurisprudência do Bundesverfassungsgericht também, de repente mudou, não é bem assim. Então, hoje não se fala mais em motivo determinante no direito alemão. É um desafio que se propõe e dentro desse objetivo, né, até mesmo de se impedir que tantas causas cheguem ao judiciário ou de tentar racionalizar a justiça no sentido de utilizar os precedentes, enfim, nós temos também, dentro dessa proposta do novo Código de Processo Civil, a questão das resoluções dos conflitos por outros meios que não por meio do processo judicial, né? E daí se estimula a questão da conciliação, da mediação, como uma fase obrigatória, inclusive, naquelas questões que envolvam direitos disponíveis. E isso também é dentro dessa linha de tentar desafogar um pouco o judiciário, na verdade, de fazer com que as pessoas, com que os jurisdicionados, eles, na verdade, cheguem à solução do caso concreto ali a partir das suas próprias conclusões, dos seus próprios entendimentos, fazendo ajuste, cada um cede de um lado, um cede de outro, a fim de que eles cheguem à melhor solução para o caso concreto. E me parece que essa é uma preocupação do Código. Agora, só complementando a colocação da Gisele também, né, nessa mesma linha, quer dizer, há muitos que colocam isso, fazem uma crítica nesse ponto, porque também, de alguma maneira, nós estamos sacrificando a estrutura do Poder Judiciário. Quem vai fazer conciliação é o mesmo Poder Judiciário que já está, que vai precisar atender a conciliação, é o mesmo Poder Judiciário, ou não? Porque de fato, a gente tem ouvido uma crítica no sentido de que isso pode, inclusive, acabar gerando maior custo. Não só custo, como tempo, não é? Porque nós vamos ter que implantar essa fase e isso pode acabar, inclusive, postergando uma análise que poderia ter sido feita já desde o início. Então, na verdade, é aquilo que a Gisele tinha colocado. Eu acho que é interessante a gente poder ouvir sobre esse aspecto que realmente é polêmico. Eu tenho uma ponderação para fazer sobre isso. Eu tenho ouvido realmente essa preocupação, sobretudo da administração judiciária. Acho que o Código está sendo lido de forma incompleta. Que o Código é claro ao dizer que a mediação e a conciliação serão realizadas em câmaras exclusivas para isso. Exato. Essas câmaras podem ser câmaras do tribunal, podem ser estruturas do tribunal, mas podem ser estruturas outras, que façam convênios com o tribunal. E aí entra a OAB, aí entra a Defensoria Pública, aí entra as faculdades, aí entra as instituições privadas, são câmaras de arbitragem, e mediação. Você pode capilarizar essas câmaras fora do judiciário. E aí não precisa de dinheiro para montar. Porque elas já existem, né? E aí, veja mais, capilarizando dessa forma, você vai ter, por exemplo, na defensoria. Todas as defensorias podem criar câmaras de mediação compostas por defensores, que serão câmaras gratuitas. A lei da defensoria, a lei complementar da defensoria... Eles até já fazem isso, mas agora vinculada ao tribunal para cumprir essa exigência... Supervisão do judiciário. Para poder cumprir essa exigência da audiência prévia, você fazendo essa câmara, na Câmara da Defensoria Pública, que vai ser uma câmara gratuita, de acordo com a lei da Defensoria Pública, a lei complementar, que diz que é tarefa dos defensores públicos estimular a autocomposição, a OAB pode fazer isso, o Ministério Público pode fazer isso, as faculdades podem fazer isso. Então, é possível, com um custo muito menor do que se imagina, e de uma forma muito mais rápida do que se imagina, fazer. Só que as pessoas estão vendo só um lado, não estão vendo o código inteiro. Não estão vendo o código inteiro. Então, me parece, essa crítica não é uma crítica correta. Há instrumentos no código para implementação rápida e sem custo elevado de um sistema que, bem implantado, meus caros, que resolve. Nós temos muito, o espírito nosso é demandista do Brasil. Claro. A gente não tem uma cultura de consenso, de conciliação. Acho que com a lei dos juizados acabou quebrando um pouco isso, né? Porque nós não estávamos realmente acostumados. Isso, mas mesmo assim, eu tenho uma experiência profissional um pouco
assim, não vou dizer desalentadora, porque eu trabalho muito em câmaras de arbitragem e de mediação. E as empresas que vão incluir nos seus contratos mediação e arbitragem, Fred, elas sempre dizem, olha, vamos partir direto para a arbitragem, por que você não quer fazer mediação? Não, já estamos há 6 meses conversando, 8 meses, e-mail para cá, reunião para lá, telefone. Já esgotamos os canais todos competentes para essa questão de mediação. Então, mesmo as grandes empresas, elas preferem partir direto para a arbitragem, que é litígio, na verdade. É litígio. Então, nós não temos no Brasil essa cultura de nós fazermos conciliação, mediação. É a cultura do conflito, na verdade. Cultura do conflito. Então, a mudança que nós temos que esperar, o código tecnicamente é o que o Fred falou, o código atende, tecnicamente ele está lá. Não é? Ele é usado, ele cria mecanismos e vamos botar na rua para ver o que acontece. Mas, do ponto de vista de cultura, nós temos que mudar a mentalidade do povo brasileiro e mudar a cultura mesma, né? De você falar, olha, não é melhor uma conciliação no lugar de nós iniciarmos um litígio, que sabe lá quanto tempo vai durar isso? Então, é bom. Agora, preparar, capacitar mediadores, Fred, é muito difícil. Eu tive orientando com o Procurador da República, o Alexandre Gravons, que está lá no Rio Grande do Sul. O Alexandre fez um curso na Universidade de Harvard de mediação, só mediação. Então, existem cursos espalhados por países civilizados que se preocupam só com isso. Não é arbitragem, é mediação. Bom, nosso tempo acabou, mas quem está aí de casa pode continuar refletindo sobre o novo Código de Processo Civil. Se você quiser rever esse programa, poderá assisti-lo em horários alternativos ou no nosso site tvjustiça.jus.br. Nós agradecemos aos nossos convidados e a todos vocês que acompanharam Reflexões aí de casa. Até a próxima semana.